Olá, estudantes! Tudo bem? Sou o professor Luiz Henrique e estarei falando sobre biologia. Uma das partes da biologia muito interessante é a ecologia. Ecologia é a ciência que estuda o ambiente e a interação dos seres vivos com ele, mais os fatores abióticos, que são aí os fatores que não têm vida. Então, é a interação entre os seres vivos em conjunto com o ambiente em que todos estão em interdependência. Quando nós falamos de ecologia, é importante a gente falar sobre biodiversidade. O que é a biodiversidade? Biodiversidade é a quantidade de seres vivos existentes em determinada região geográfica. Pode ser por metro quadrado ou metro cúbico, enfim, qualquer espaço que tenha uma diversidade de vida. Então, quando nós falamos em biodiversidade, ela é conhecida hoje, porém, muitas pessoas não têm compreensão do que significa biodiversidade. Isso dá confusão mesmo até entre os próprios cientistas. Como surge o conceito? O que é biodiversidade? E por que se fala tanto em biodiversidade, porém não se sabe o que é realmente biodiversidade? Bom, um breve histórico sobre biodiversidade. A questão da preocupação com a vida, ela é muito antiga. Desde os primórdios da humanidade, Aristóteles ele foi o primeiro filósofo a se importar com o que é vida. Ele começou a observar os seres vivos, e com isso ele começa a perceber que cada ser vivo, na época ele observava golfinhos, ele falava que os golfinhos eram parecidos com seus pais e que um ser vivo ele sempre vinha de um pai e de uma mãe. Então, o conceito de diversidade é muito antiga e cada civilização ela vai possuir o seu próprio sistema de classificação. O que é uma classificação? Classificação é quando nós, cientistas, tentamos agrupar, classificar seres vivos em um grande sistema, conhecido como taxonomia. Outra coisa importante a falar sobre a ecologia e falando sobre biodiversidade é que algumas invenções revolucionaram o mundo, como no caso o descobrimento do microscópio. O microscópio ele permitiu a expansão de um micro-universo em que os seres vivos podem ser também verificados, visualizados, classificados, que são os micro-organismos. Eles são seres vivos que eles estão ao redor de todo o mundo, dentro e fora de todos os seres vivos. Só não existe mais micro-organismos na natureza, porque não existe mais espaço. Seja por metros cúbicos ou metros quadrados, eles ocupam todos os espaços. Até no interior dos nossos corpos possuem os micro-organismos. Então, quando falamos em biodiversidade, também estamos falando do micro-universo, que é um universo muito estudado e muito explorado. Por isso, da importância da universalização dos nomes. Por exemplo, Carl von Linné, ou Linneu, ele propôs um método de organização da vida. Ele deu o nome de taxonomia, em que em 1753 ele escreve um livro chamado Systema Naturae, em que os seres vivos eles eram catalogados e classificados. E ele propôs algumas regras sobre isso. Por exemplo, quando eu falo de um ser vivo, ele tem aí muitos nomes populares. Por exemplo, olha o pau-brasil. O pau-brasil ele é conhecido popularmente como pau-brasil, porém ele tem outros nomes. Ele pode ser chamado de ibirapitã, ibirapitanga, orabutã, brasileto. São todos nomes populares para um mesmo indivíduo. O importante é que, imagine só um cientista fazer um trabalho, um cientista fala de orabutã, outro cientista fala de ibirapitinga, dá confusão. Então é necessário sempre a universalização dos nomes, por isso da catalogação, e também é importante falar sobre os nomes científicos.
né, Linneu propôs no seu livro toda a regra de nomenclatura. Né, ele propõe sempre uma nomenclatura binominal, né, onde os seres vivos são classificados dentro de um grande reino, né, e o reino ele abriga todos os seres vivos. Então existe o reino Monera, que vai abrigar o reino das bactérias e arcobactérias, cianobactérias. Existe o reino Protista, que ele vai abrigar todos os protozoários, incluindo os autótrofos, mixótrofos ou heterótrofos. Ele também fala sobre o reino Fungi, onde estão incluídos todos os fungos. O reino Plantae, onde estão incluídas todas as plantas, e o reino Animalia, onde está constituído todos os animais. Então, quando a gente fala em classificação, a gente está falando dos reinos. Hoje em dia existem novas nomenclaturas, mas os 5 reinos é a base de todo o conhecimento na classificação dos seres vivos, porque eles estão organizados dentro de uma classificação. Bom, então tem o reino, tem o filo, tem uma classe, tem uma ordem, tem uma família, aí vem o gênero e vem a espécie e depois a subespécie. Né? O gênero ele sempre terá a primeira letra em maiúscula e o resto tudo em minúsculo, é uma regra de nomenclatura. Outra regra é assim, toda vez que eu citar o ser vivo em algum texto ou trabalho científico, eu tenho que destacá-lo, seja em negrito, seja em itálico, seja em sublinhado ou parênteses, eu tenho que destacar ele de uma forma. Sempre que eu coloco o nome completo, gênero e espécie dentro de um trabalho científico, depois eu posso abreviar. Ou seja, a primeira letra ela sempre fica maiúscula, eu coloco um ponto e o restante fica em minúsculo. As palavras para a nomeação dos seres vivos têm que ser palavras sempre de origem latina. É uma regra também de nomenclatura. E também outra regra de nomenclatura é sempre que eu publicar, será válida a primeira publicação da descoberta de um novo ser vivo em um trabalho científico. Então, o cientista que estudar o ser vivo primeiro e publicar em uma revista de cunho científico, pode ser revista, livros, revista eletrônica, né, se for de cunho científico, valerá a primeira publicação do trabalho. Bom, então no caso para o Brasil, aqui nós temos a Caseopina equinata. É um ser vivo que ele tem aí um nome científico, porque a universalização do nome é muito importante para nós cientistas. Né? Agora, quando eu falo de Caseopina equinata, um cientista lá do outro lado do mundo, seja do Japão, seja da China, ele consegue entender que ser vivo que eu estou falando. Bom, então ele escreveu em 1758 um livro chamado Systema Naturae, em que na época havia apenas os seres vivos, animais e vegetais, porque não se tinha ciência dos outros tipos de seres vivos. Ao longo da evolução da ciência, adjunto com as novas tecnologias, coloca-se então agora os seres vivos em novos grupos. Né? Hoje em dia nós temos a sistemática filogenética, em que classifica os seres vivos por, claro, por forma, mas também agora é levado em conta o DNA e é levado em conta também a questão bioquímica. Né? Por exemplo, se eu uso o DNA para descobrir quem é o pai da criança, né, no exame de DNA, né, imagine só, a menina vai, fica grávida e com isso ela não descobre o pai. Então vai fazer um teste de DNA. Então o DNA eu vou ter lá todo um sequenciamento genético em que as bases nitrogenadas do DNA, quando forem similares ao pai, você consegue achar a paternidade. É um teste que pode dar erro, mas é muito difícil de haver erro nesse tipo de teste. Se eu posso achar a paternidade através do DNA, então eu posso estabelecer grau de parentesco analisando o DNA, por que então que não se pode analisar o DNA do ser humano com outros animais? Na verdade pode, na verdade acontece. Né? Por exemplo, quando eu analiso todo o genoma humano do ser humano com o chimpanzé, eu descubro aí uma aproximação de 98,2%, 2 a 5% é uma aproximação
de, de aproximações de bases semelhantes de DNA. Isso significa o quê? Que em um momento da história, o homem e o macaco tiveram um ancestral em comum muito próximo. Uma vertente derivou os hominídeos e outra vertente, né, derivou os chimpanzés. Então, é importante falar sobre essas questões porque se eu posso estabelecer grau de parentesco entre humanos, eu também posso estabelecer grau de parentesco entre animais. Ah, então quer dizer que eu posso comparar o homem com todos os animais? Claro que pode, professor. Por quê? Porque quando eu faço este tipo de comparação, eu deixo muito claro, né, a descendência e a aproximação. Por exemplo, se eu pego o DNA de um pássaro e comparo com o DNA de um humano, eu vou estabelecer algumas semelhanças genéticas e muitas diferenciações. Isso vai dar uma proximidade de tempo. Né? Nós somos parentes de pássaros em quantos milhões de anos? 5 milhões de anos? 10 milhões de anos? Então tudo vai depender de como as bases nitrogenadas e nos genes específicos analisados, como que vai estar essa semelhança. Então isso quer dizer que sim, nós tivemos ancestrais em comum, porém com milhões de anos de ancestralidade. Só para um dado, né, quando nós falamos de biodiversidade, cerca de 13 mil espécies são descobertas a cada ano. Hoje em dia nós temos 1,7 milhões total de espécies conhecidas, incluindo micro-organismos. Né? Então, quando a gente fala em biogeografia, né, a gente fala da separação da Pangeia, onde ali inicia-se a vida, e depois com a separação dos continentes, no decorrer do desenvolvimento da Terra, né, nas eras geológicas, ocorre o afastamento do continente e com isso vai ocorrendo as variações. Porque o que dá variação numa espécie hoje em dia são alguns fatores. Então nós temos aí a barreira, né, que é a primeira parte em onde uma espécie ela tem um isolamento geográfico de outra espécie por uma barreira. Aí também temos as barreiras reprodutivas, né? Temos as barreiras físicas e tem o ambiente, sendo que o ambiente ele será aí responsável por selecionar as espécies menos sensíveis a alterações. Então, o surgimento e extinção de espécies vai acontecendo conforme o ambiente vai selecionando. É claro que levando em conta a adaptação natural, mas as questões das novidades que vêm aparecendo, e sempre são os indivíduos menos sensíveis que eles irão prevalecer no, no ambiente. E aí, com isso, novas espécies vão surgindo. Também, outra forma de surgir novas espécies é a exploração sexual. Quando a espécie ela é inteligente, ela explora o seu campo sexual. Por exemplo, uma espécie diferente vai tentar se reproduzir com outra espécie. Né? Por exemplo, eu tenho um cavalo e eu tenho o jumento. Né? O jumento se aproxima até a égua e aí eles se reproduzem. A égua ela pode ficar grávida e aí nasce o burro. Né? O burro ela é uma espécie híbrida e ela é estéril. É um outro barramento que a natureza tem para não deixar passar os genes posteriormente. Bom, aqui nós temos um exemplo de biodiversidade. Então aqui nós temos a espécie, né, borboletas do tipo morfo, e aqui nós temos uma diversidade de espécies de pererecas no esquema aqui. Bom, o técnico ele deve, quando for fazer um levantamento florístico, ele deve listar a diversidade de espécies e contar as espécies existentes no habitat que está se estudando. Aqui nós temos um conceito de espécie. Segundo o cientista Mayr, espécie é aquele ser vivo que ele contém as mesmas características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e que, quando encontra o indivíduo do sexo oposto, ao se reproduzir, ele gera descendentes férteis.
Então, este é o significado de espécie, segundo Mayr. Na verdade, aqui nós temos um esquema de duas borboletas, né? Aqui nós temos a Zeretes itis, que o macho ele é vermelho e a fêmea ela imita folhas mais secas, né? Enquanto um tem um tom mais castanho, a outra tem um tom mais amarelado. Apesar de terem esse dimorfismo sexual, eles são da mesma espécie. Por quê? Quando eles fazem sexo, eles geram descendentes férteis, né? Ao botar ovos. Aqui é a mesma coisa do esquema 2. Nós temos duas borboletas do tipo morfo, enquanto a macho ela apresenta uma coloração azul mais clara, a outra, a fêmea, ela apresenta uma coloração azul um pouco mais escura. Entretanto, apesar de ter esse dimorfismo sexual, ao se reproduzirem, eles gerarão indivíduos férteis, ok? Então, este é o conceito de espécie. Agora, segundo Gaylord Simpson, né, ele já tem um conceito diferente, né? Ele tem um conceito filogenético de espécie, é definido como um grupo irredutível de organismos, diagnosticavelmente diferente de outros grupos, e intimamente ligado a um modelo parental de ancestralidade e descendência. Esse conceito revela o critério do descendente comum, né? Então, seguindo o slide aqui, este é um conceito filogenético de espécie. Opa! Bom, agora vem aqui, são da mesma espécie? Se você for olhar bem, né, apesar de eles serem parecidos morfologicamente, pode ser um caso de dimorfismo sexual? Na verdade, neste caso não, porque aqui um é macho, ambos são machos, né, só que um é jovem e o outro é adulto, né, e é a águia cinzenta. E aqui é a mesma coisa, se você for ver no slide aqui embaixo, né, você vai ver duas espécies de rouxinol, e aí é macho e fêmea ou é jovem e fêmea, jovem e adulto? Na verdade, isso aqui é macho e fêmea e eles possuem dimorfismo sexual. Bom, agora aqui vamos pegar este exemplo, né? São da mesma espécie? Nós temos aqui duas espécies de macacos similares, né? E eles vão fazer sexo e gerar um descendente. Esse descendente cresceu e arrumou uma namorada, e ao fazer sexo com ela, gerou um outro descendente. Então, sim, esse é uma espécie, um descendente fértil. Agora, são da mesma espécie? Mesma coisa, ó. Ele achou uma namoradinha, se reproduziu e fez filho. Aí ele cresceu, o filhinho cresceu e achou outra namoradinha e não deu nada ao fazer sexo. Então, ele é o híbrido, então ele é um descendente estéril. É claro que quando a gente fala de híbridos, né, é importante falar assim, se o híbrido ele consegue gerar um descendente fértil, então este híbrido passa a ser uma nova espécie. Então aí que está a diferença. Por isso que a biologia, ela, né, uma das partes que sustenta a biologia é a exploração sexual e que acontece entre as diferentes espécies, né? Então outras espécies de seres vivos, eles podem encontrar uma parceira de espécie diferente e fazer sexo com ela. E se gerar um híbrido fértil, é uma nova espécie. Bom, então aqui nós temos, né, acompanhando aqui o componente, né, então o conceito de espécie, aqui está entre aspas, né, é diferente para os micro-organismos e muitas plantas baseadas em genéticas ou aparência. Então o significado de diversidade, né, ele é diferente para animais, plantas e micro-organismos, né, porque nem sempre é a questão morfológica, né? É mais a questão fisiológica, comportamento, né? Por exemplo, bactéria, né? Não tem nem sexo, mas mesmo assim elas têm um tipo de reprodução que visa aí variabilidade genética. Elas usam aí algumas estratégias que a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Então não dá para você definir qual é macho e qual é fêmea nesse caso. Qual é macho e qual é fêmea não tem sexo, né? Porém, eles fazem um tipo de reprodução que visa a variabilidade genética.
Bom, aqui no outro slide, né, é um mapa falando sobre biodiversidade. Então, desde 1987 até 2003, olha o quanto que já houve a catalogação, né, de biodiversidade. Então, com o passar do tempo, né, o boom aqui foi entre 94, né, 94 houve uma explosão aqui de biodiversidade. 95 teve uma caída, mas de 95 em diante teve uma considerável publicações de trabalhos em que descobrem-se novas espécies, né? Aqui tem alguns conceitos de biodiversidade, né? Segundo Andy Dobson, né, é a soma de todos os diferentes tipos de organismos que habitam uma região, tal como o planeta inteiro, o continente africano, a bacia amazônica ou outros quintais, ou os nossos quintais. Segundo a Estratégia Global de Biodiversidade, a totalidade de genes, espécies e ecossistemas de uma região e do mundo caracteriza aí o conceito de biodiversidade. Aí tem o ICBP, Conselho Internacional para a Proteção de Aves. A variedade total da vida na Terra inclui todos os genes, espécies e ecossistemas e os processos ecológicos de que são parte. E para a Convenção sobre a Diversidade Biológica, o conceito de biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Ou seja, nós temos aí várias variações de biodiversidade, vários conceitos diferentes que falam sobre uma mesma coisa. Ok? Mas o que essas definições têm em comum? Todas não fala apenas sobre diversidade de espécie, né, mas fala sobre diferentes níveis de organização da vida, genes, espécies, populações, comunidades, ecossistemas, paisagens. E biodiversidade pode ser avaliada em diferentes escalas espaciais, né? Por exemplo, eu sou uma espécie, você que está assistindo também, nós somos seres humanos. Mas dentro da gente, olhando do ponto de vista microbiológico, nós somos um ecossistema, nós somos todo um universo para esses micro-organismos, porque tem bactéria dentro da gente, nos intestinos, tem bactéria sob a pele, tem bactérias por debaixo da epiderme, tem bactérias nas nossas fossas nasais, tem bactérias na nossa boca, fungos também. Então nós temos aí uma grande diversidade microbiológica no nosso próprio corpo, né? Então é por isso que a biodiversidade ela também está em diferentes escalas espaciais. E aqui a gente falando um pouquinho sobre biodiversidade, é importante falar, né, um pouco sobre o conceito de espécie, né? Então a espécie tem uma espécie, encontra o sexo oposto, ao se reproduzir, ao se relacionar e fazer a cópula, ocorre aí a geração de descendentes férteis. O conjunto de espécies formará as populações. Então, população aí é o conjunto de espécie. O conjunto de população, por sua vez, forma as comunidades, né? Ou conhecidas também como biocenose. Então nós temos espécies, o conjunto dela forma a população, o conjunto de população forma as comunidades, né? Por exemplo, na sua casa, por exemplo, você pega o seu quarto ou o lugar que você esteja assistindo essa videoaula, no seu metro quadrado pode ser que haja uma população de seres humanos. Mas se você expandir um pouco mais, vai para o jardim, você tem outra espécie vivendo com uma outra população de planta no seu jardim, e aí você aumenta o metro quadrado, você tem aí uma comunidade, ou seja, diferentes espécies vivendo numa mesma região geográfica. O conjunto dessas diferentes espécies numa determinada região geográfica, se relacionando de forma harmônica ou desarmônica, em conjunto com os fatores não vivos do ambiente, que são os fatores
abióticos, né, nós temos aí o surgimento dos ecossistemas. Então, de forma resumida, o ecossistema ele é o quê? Ele é o conjunto dos fatores bióticos, ou seja, os seres vivos, que podem agir de forma harmônica ou desarmônica entre eles, né? Por exemplo, a onça vai lá e come a capivara. É uma relação desarmônica. Ela vai lá e preda a capivara morre, né? Porém, a onça sacia sua fome, ela tem seu alimento e consegue ter energia para manter seu metabolismo, caçar e até achar um parceiro e se reproduzir, né? Em contrapartida, né, essa foi uma relação desarmônica, mas quando a abelha vai até a flor, consome seu néctar e a poliniza outra flor, nós temos aí uma relação harmônica. Então, na natureza, os seres vivos eles atuam de forma harmônica ou desarmônica. E também, apesar de se relacionar de forma harmônica e desarmônica, tem a interdependência dos fatores abióticos. A vem do grego que significa negação, biovida, né? Ou seja, são seres não vivos, como por exemplo o ar, a água, a luz, temperatura, o ácido, né, são a questão de acidez, alcalinidade, são seres não vivos em que nós possuímos aí interdependência com eles. Né? Imagina o que seria de nós sem o oxigênio, imagina o que seria de nós sem não ter o consumo de água. Nós morreríamos, não haveria a possibilidade de haver este tipo de vida aqui no nosso planeta. Então, nós temos interdependência com os fatores abióticos. Então, fatores bióticos mais fatores abióticos e a interdependência entre todos, né, nós temos aí os ecossistemas. O conjunto de ecossistemas, eles formarão as paisagens e o conjunto de paisagens formarão os biomas, em que os biomas eles têm aí uma extensão, podem cobrir estados até países, né? Então aí está o conceito de bioma. Então, biodiversidade não é apenas diversidade de espécie, só retomando o assunto, é a questão dos genes, espécies, populações, comunidades, ecossistemas e paisagens que estão atuando aí com interdependência e se relacionando entre si. Então aqui biodiversidade é tudo, tá? É espécie genética, nós encontramos biodiversidade numa bromélia, numa floresta, num ecossistema. Então, aqui nós temos a diversidade taxonômica de grupos, né? Então aqui nós temos um exemplo de caranguejos, né? E todos eles são de diferentes espécies. Porém, o que todos têm em comum aqui neste exemplo é que todos têm o mesmo gênero, né? Uca. Então nós temos aqui o Uca rapax, Uca tayeri, Uca uruguaiensis. Então todos eles pertencem ao mesmo gênero, porém de espécies diferentes. Eles podem até gerarem híbridos, porém esses híbridos não serão férteis. Agora, nós temos um outro exemplo aqui de espécie. Aqui é um gênero e uma espécie diferente, né? O Cipode quadrata. Então, no exemplo aqui, nós temos um outro exemplo de caranguejo de um gênero e uma espécie diferente. Nós podemos perceber aqui no exemplo que, apesar de todos serem de espécies diferentes, eles possuem algumas características morfológicas, né, que é o braço aí bem diferenciado, né, com as suas pinças queladas, né, e aqui eles têm isso como característica em comum, é a parte mais destacada do corpo deles. E o Ossipode quadrata, né, ele tem uma coloração diferente, ele tem coloração mais parecida com areia, e ele não tem aí, ele tem aí uma pinça maior que a outra, porém não é tão evidente como nos outros que estão sendo demonstrados aqui neste esquema. Então, existem diferentes abordagens para a biodiversidade, né? Então aqui nós temos cenário social e político. A organização da vida ela é muito complexa e ela é muito compreendida, né? Ela é pouco compreendida, na verdade, e exige diferentes definições e medidas. Então aí não existe uma compreensão sobre a organização da vida. Por exemplo, vírus.
Tem cientistas que falam que os vírus são seres vivos. Tem cientistas que falam que seres vivos não são seres vivos. Eles são o quê? Uma sequência de RNA e DNA. Porém, todos eles precisam sempre invadir uma célula hospedeira para se replicar e se reproduzir. Então, este é um bom exemplo. A organização da vida ela está muito complexa. Né? Por exemplo, pega a baleia orca. Morfologicamente, ela é parecida com baleia. Mas se você pega a baleia orca no DNA, ela é mais parecida com um golfinho. Então, filogeneticamente, eu deixo ela mais próxima de golfinho do que de baleia. Né? Porém, ela tem aí uma variabilidade genética diferente para baleia, similar para golfinho. Por isso que filogeneticamente a baleia orca ela vai parar perto dos golfinhos. Pode parecer pouco, mas para a comunidade científica isso significa muito, né? Porque você tem que tirar ela de um certo grupo e colocar em outro, né? Isso analisando as bases de DNA. Porque se você fosse colocar só pela forma, ela seria mais parecida com baleia. E isso pode dar dificuldade na interpretação e nos estudos, que cada dia mais estão sofisticados, né? E os estudos eles são importantes, seja para catalogação, seja para o descobrimento de uma nova vacina ou medicamento, né? Então, aí, os fatores que favorecem a biodiversidade, independe de tamanho, o importante é ter equilíbrio entre eles, né? Apesar da onça, no nosso exemplo, ela ter uma relação desarmônica com capivara, ela é extremamente importante, porque se a capivara se reproduz muito e cresce, ela vira praga e com isso acaba desencadeando todo um desequilíbrio ambiental. Então ela mantém o ecossistema equilibrado, né? Então não importa muito o tamanho. Então nós, num vaso, podemos ter um ecossistema. Diferentes tipos de plantas vivendo num vaso, com toda a microbiologia da terra equilibrada e com a microbiologia dos diferentes seres vivos. Então pode haver biodiversidade num vaso, num jardim, numa floresta. Né? É claro que numa floresta sempre vai haver mais biodiversidade, mas isso não quer dizer que num vaso de planta não haja.